Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. O maior legado, a maior obra de arte que um líder pode deixar para sua empresa, comunidade ou família é um sucessor, preparado para assumir o bastão da liderança. Neste episódio, vamos abordar este grande desafio do líder inspirador: identificar, desenvolver e engajar novos líderes. O maior desafio realmente dos líderes é a necessidade que eles ou elas possuem de identificar, desenvolver, engajar novos líderes. Acontece que com essas mudanças dramáticas que ocorrem no nosso mundo hoje, e esse novo século XXI que nós estamos vivendo, com novas circunstâncias, um novo momento, nós precisamos de fato identificar não apenas seguidores, mas sim de desenvolver e engajar novos líderes. Isso exige um conjunto de atitudes muito diferenciado, eu diria até mesmo assim, superior, altruístico dos líderes, que é o de colocar o olho, identificar e saber formatar futuros líderes, dar oportunidade e cultivar novas lideranças dentro da sua família, dentro das suas empresas, no próprio país, no mundo político e assim por diante. Os líderes atualmente têm que ser pessoas respeitadas pelo que elas representam, não pelo poder que elas exercem, mas pelo fato de serem modelos para os seus sucessores e para os demais membros da sua empresa. Que o líder do século XXI é aquele que cria um espaço, um ambiente cultural para a emergência de talentos. O verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. Porque se eu sou um líder ou uma líder, eu preciso formar não discípulos, eu preciso formar pessoas que levem adiante aquele projeto com autonomia, com criatividade, com independência e, ao mesmo tempo, com a capacidade, inclusive, de superar a mim mesmo. Eu sou orientador de alunos de mestrado e doutorado na universidade e a primeira coisa que eu digo, na primeira reunião com algum deles, quando ele vem, é assim: honre-me, isto é, traia-me, seja melhor do que eu. Se você apenas repetir o que eu já penso ou escrevo, você terá me levado ao fracasso. Se você quiser me honrar, me supere. É isso que um líder tem que fazer. Como eu estudo administração de empresas, eu tenho várias matérias nesse sentido de como ser um líder, de como otimizar, de o que é a nova liderança, sair um pouco daquela história de ser chefe e passar a ser um líder. Eu acho que a minha universidade está me preparando para ser uma líder porque ela está sempre me defrontando com desafios diferentes e cada vez mais complexos, muito parecidos com o que eu vou enfrentar no resto da minha vida. Cada um de nós certamente já passou por algum momento ou alguma circunstância em que o desaparecimento de alguma pessoa que estava numa posição de liderança causou uma série de transtorno e até mesmo dor. No caso empresarial, conheço vários casos de várias empresas que desapareceram logo após o desaparecimento dos seus líderes ou dos seus fundadores. Isso realmente é bastante traumático e me parece muito claro, e todos temos que estar preparados para isso, que a responsabilidade dos líderes atuais é formar sempre a próxima geração de líderes. Nós temos que ter a consciência do que é óbvio, mas tem que ser trazido ao nível da consciência, que a continuidade de qualquer projeto, quer seja familiar ou empresarial ou um projeto político de um país, só se dará a partir da disponibilidade de líderes que possam no futuro empunhar essa bandeira e fazer a causa chegar aonde uma vez foi sonhada que ela chegaria. Acho que é fundamental para você continuar todo o trabalho que você vem desenvolvendo, todo o sonho que de repente o empreendedor criou lá atrás e que teve sucesso, de você ter pessoas que possam realmente continuar, viver tudo aquilo que foi construído lá no início. Gostaria de exemplificar o que eu estou falando com dois exemplos universais que são bastante claros. Um foi quando foi assassinado o presidente John Kennedy nos Estados Unidos, na década de 60, e o enorme problema que se criou naquele país. Porque ascendeu ao seu lugar alguém que não estava preparado para exercer o mesmo padrão de liderança que o Kennedy exercia na época. Quer dizer, ele era o vice-presidente, mas ele era muito mais um burocrata, não era um político da mesma estirpe, um líder contagiante como era o John Kennedy. Então nós sabemos os problemas que os Estados Unidos enfrentou, a imersão muito maior na guerra do Vietnã, uma série de crises que teve que atravessar e as suas lideranças não estavam preparadas para aquele momento bastante difícil na história americana. Aqui no Brasil nós também temos um fato bastante conhecido. Quando o presidente eleito Tancredo Neves morreu na véspera de tomar posse, em que um outro que era o vice escolhido naquela chapa foi ungido à posição
de presidente do país, mas o pacto nacional que havia sido feito com as forças políticas, econômicas e sociais, os formadores de opinião do país, não foram feitas em torno daquele vice, foram feitos em torno do Tancredo Neves, e a falta dele fez muita falta ao país. A morte do Tancredo Neves foi um choque, porque nós estávamos numa transição política para um novo piso, para um novo patamar, e de repente aquela medalha, aquela estampa acabou. Então eu senti ele com uma perda muito grande, tá? De um estadista que ajudou a gente aí a mudar, a sair do militarismo e vir para uma democracia mais limpa. No século passado, ou seja, no século XX, as empresas vencedoras eram aquelas que fabricavam produtos de qualidade. Mas daqui para frente, as empresas vencedoras serão aquelas que souberem fabricar não apenas produtos de qualidade, mas principalmente líderes de qualidade em todos os níveis. Como montar uma fábrica de líderes? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que acreditar que podemos criar líderes em todos os lugares. Isso depende de uma única palavra que precisamos praticá-la em absoluto. Ela se chama educação. You need first to make sure you have a process by which you select the high performance people, high performers. And these people are not obvious to detect. You need to have a process by which young people from different operations are being analyzed regularly in terms of performance, and you select from them what you call the high performers. Then these people, you give them tough jobs. You make sure they don't get it easy, for example, to be in support functions. No. Whenever you have a difficult missions, you send in priority these people for this difficult mission. And if they are successful in this mission, then they're going to gain confidence, they're going to gain, in a certain way, value for you, and they'll be ready for the next assignment. So through this process of detecting people, identify them, give them tough assignment, make sure you support them to be successful, and then they move for the next one, you're going to end up having a pool of very talented people, performers, from which you select your own team. Realmente não existe uma receita pronta ou uma fórmula mágica para nós identificarmos potenciais líderes e para desenvolvermos e engajarmos essas pessoas que são aqueles chamados os talentos. Muitos tentam assim, pelo brilho no olho eu acho que aquela pessoa tem potencial. Outros gostam de analisar currículo. Tem pessoas que gostam de submeter as pessoas a testes psicológicos, vocacionais, etc. Outros buscam recomendações, indicações de pessoas. In my life, I have inherited teams, and I discovered with time that some of them were more reliable than others, some of them were more performers than others, so I kept moving them. But the best way, if you have time, is go through a process of selection based on performance, and you need to coach these people. And through this, I give a tough job, they are successful, I give a tougher one, they are successful, give another one, they are successful. You're going to end up with extremely powerful and performing people who are going to do marvels for your company. A recomendação que eu gosto sempre de dar é a da convivência, que o líder procure conviver bastante com os seus liderados, mas não apenas com aqueles que se reportam diretamente a ele ou a ela, mas que procure conviver com as pessoas. Eu acho que a convivência é insubstituível. A outra recomendação que eu sempre gosto de dar aos líderes é que eu vejo que muitos deles, e às vezes eles procuram terceirizar isso, eles buscam apoio do pessoal da área de recursos humanos, eu quero que você identifique o melhor profissional deste assunto para mim, busca assim como se fossem as melhores pessoas. Eu não sei se necessariamente precisa buscar as melhores pessoas. Às vezes é melhor buscar o que há de melhor nas pessoas do que simplesmente pessoas melhores. A gente deve investir cada vez mais nos pontos fortes das pessoas. A gente tem uma preocupação bastante grande com sucessão dentro do Santander. Por duas razões. Primeiro, porque o mercado está bastante aquecido, a gente fala bastante em apagão de talentos, quer dizer, tem muita gente disponível no Brasil, não necessariamente tantas pessoas preparadas. O que a gente faz? Identificamos quem são os potenciais líderes, potenciais gestores, pessoas que podem crescer na organização. Paralelamente, fazemos um programa de formação de lideranças, de desenvolvimento de lideranças, mais apropriadamente. Então, esses líderes
mais preparados ajudam a formar esses que são potenciais, que são nas suas equipes, a desenvolver para trazer. A gente acredita que uma pessoa bem preparada, em todos os papéis que ela exerce na vida, não só o papel de profissional, ela se torna um líder melhor. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Todos nós sabemos que nós não somos eternos, todos nós sabemos que devemos buscar ter um substituto, buscar ter um sucessor para um determinado horizonte de tempo. O que mais me intriga é porque, se todos sabemos isso, por que isso é tão pouco praticado? Por que realmente quem está hoje no comando de organizações, de famílias, de empresas familiares, de instituições públicas, etc., por que não há essa preocupação e esse esforço realmente de transformar a sucessão em um projeto? Daqui a 3 anos eu tenho que ter 2, 3 sucessores identificados. Daqui a 10 anos eu tenho que ter já uma nova geração de sucessores identificados. Que a cadeira onde você senta é ocupada passageiramente. Eu acho que os melhores gestores são aqueles que não só têm uma ação direta sobre o mundo imediato dos negócios que eles dirigem, mas aqueles que têm uma visão de médio e de longo prazo. E nada mais natural para pensar em médio e longo prazo de saber quem que vai ocupar a mesma cadeira daqui a algum tempo. Claro que tem algumas sucessões. Aqui no Brasil nós temos, felizmente, alguns casos de sucessão de empresas familiares muito bem feita, exemplarmente feita, como é o caso do grupo RBS no Rio Grande do Sul, como é o caso da Aldebrecht, que é uma empresa familiar, já é uma empresa multinacional, mas que tem seguramente para cada posição de comando, tem pelo menos 3 possíveis sucessores identificados, como é o caso do grupo Algar, em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. A sucessão na Algar foi feita através de uma governança, foi pautada em uma governança corporativa muito bem estruturada e muito bem formalizada. Não só a governança corporativa, mas também uma governança familiar, que rege todo o relacionamento dos executivos, sejam acionistas ou não, com a empresa. Temos um conselho de administração com a maioria dos seus membros independentes e essas regras permitem que acionistas ou executivos profissionais possam suceder os presidentes atuais. E eu acho que todos, de uma certa forma, se inspiraram no modelo de sucessão no mundo, que é o caso da GE, a General Electric, e o Jack Welch teve uma atitude muito firme. Eu diria, se for perguntar a Jack Welch qual é o seu maior legado, não é apenas de ter transformado e criado o maior valor patrimonial de empresa no século XX. Eu acho que é o fato dele ter criado uma fábrica de líderes dentro da GE, com sucessores. A sucessão dele foi um problema, não porque não existiam sucessores, mas porque existiam pelo menos 5 pessoas qualificadas, bastante qualificadas, para assumir a sua posição. Esse é o tipo de situação, de problema desejável nas organizações, de ter 2 ou 3 para cada posição importante na organização. A empresa de sucesso é a empresa que conseguirá, ou que conseguirá, ter essa fábrica de líderes, ou seja, de constantemente estar preparando, né, e tendo pessoas, né, para fazer empresarialmente essa função de liderança. Não foi difícil, mas você tem que estar disposto a doar conhecimento. As pessoas às vezes não estão dispostas a compartilhar o seu conhecimento com o outro, né? Eu treino meus estagiários para que eles se formem e, eventualmente, numa promoção minha, eu tenho alguém para me substituir, para colocar no meu lugar. E todo empresário, o que ele mais quer é ter líderes preparados. Então, se os líderes atuais agirem efetivamente com essa visão, com esse comportamento de que são efetivamente empresários, donos de seus negócios, ele vai zelar como empresário para que existam efetivamente líderes cada vez em maior quantidade e em melhor qualidade dentro daquela empresa dele. Como identificar o líder Y, ou seja, líderes dentro da chamada geração Y? Esse será um grande desafio daqui para frente nas organizações. A chamada geração Y está subindo o elevador corporativo numa quantidade muito grande e numa velocidade muito maior do que aquela que era desejada. E eles são rápidos, eles são ambiciosos e não têm muito tempo a perder e todos querem realmente uma oportunidade de crescimento das organizações. Então nós temos aqui uma composição de forças muito importante.
a dificuldade de termos critérios para identificar líderes dentro dessa geração Y e, ao mesmo tempo, a pressa muito grande dessas pessoas por crescimento organizacional. Então isso pode implicar em perda de pessoas, de talentos bastante promissores dentro das organizações, se elas não se desengessarem e não encontrarem fórmulas realmente de identificar esses líderes Y. Também não tem fórmula mágica para isso. A imagem que eu sempre penso é assim, é como se fosse procurar agulhas num palheiro. Uma complexidade que a gente tem hoje nas organizações é que a gente acaba tendo vários tipos de liderança. Temos a liderança dos baby boomers, temos as lideranças da geração X e temos a liderança da geração Y, né? A empresa tem que aprender a gerenciar esses 3 tipos de liderança. A geração dos baby boomers era a válvula, né? A gente precisava esquentar para ficar legal, para ficar esperto. A geração X é uma geração que já é transistor, né? Mas a geração Y é a chips. Então, eles têm capacidades que nós não temos, nem os baby boomers, nem os X. A questão maior é como fazer o convívio entre as diferentes gerações que hoje estão trabalhando dentro da mesma empresa, que é o nosso caso, o caso de várias outras. Então, o que a gente faz? Primeiro que as gerações mais velhas que estão em posições maiores de liderança precisam entender a geração Y, esse comportamento. E segundo, que é criar um ambiente propício de trabalho para que esse pessoal dessa geração queira ficar. A gente tem um plano de carreira muito tempo, muito bem feito, porque a própria pessoa faz seu plano de carreira. Então, é de autodesenvolvimento. Eu falo onde eu quero ser, onde eu quero chegar. E não tem esse negócio, meu gerente não deixou, meu diretor não deixou, porque ela pode se inscrever no banco de talentos nosso. O banco de talentos é pela internet, onde as pessoas se inscrevem, o que elas querem crescer, o que elas querem ser, e se candidatam a toda vaga que tem na empresa. Vêm, fazem o teste, fazem todas as entrevistas, e quando elas ainda não estão aptas, elas voltam para o lugar sabendo que elas têm que desenvolver. Recentemente, eu fui consultado por o presidente de uma empresa, o fundador de uma empresa, que dizia que estava vivendo um dilema muito grande. Ele estava inaugurando uma nova unidade de negócios, bastante pequena dentro do conglomerado da sua empresa, mas a grande dúvida dele, o dilema que estava vivendo, é a quem deveria entregar essa nova unidade de negócio, o comando dessa nova unidade de negócio. Ele tinha 2 candidatos. Uma pessoa da geração dele, já estava próximo da aposentadoria, tinha toda a experiência necessária para dar boa conta daquele recado, daquele desafio que estava vivendo. E tinha um jovem que estava despontando, bem avaliado por todos dentro da empresa, por ele próprio, mas ele julgava que era um jovem de 23 anos e ele não sabia se deveria confiar realmente aquele desafio àquela pessoa e me perguntou, incidentalmente, qual seria a minha opinião. Eu preferi responder para ele, em vez de dar minha opinião, contar ele um pouco da história do Brasil. E contei para ele um fato que eu não sei se é do conhecimento assim, tão generalizado. O fato de que o grito de independência do Brasil, o Independência ou Morte, às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, foi dado por um rapaz de 23 anos de idade. O príncipe regente da época, o Dom Pedro I, tinha apenas 23 anos de idade. Ele poderia ser enquadrado dentro do que nós chamamos hoje da geração Y, são aqueles que têm menos de 30 anos de idade. Não precisei contar mais nada. Ele entendeu qual era o recado e ele tomou a decisão correta para essa circunstância. Que as pessoas falam muito sobre conflito de gerações e esquecem de ver a beleza do encontro de gerações. Se os mais velhos pudessem perceber o quanto os jovens estão nos ensinando o mundo novo, um mundo que é imediatista, um mundo que você não manda uma carta e fica esperando uma resposta, que é real time, que você tem as respostas daquilo que você busca, e a gente pudesse aprender e crescer juntos, o jovem mostrando então para a gente quem é esse novo mundo e a gente ensinando esse jovem o que é o mundo corporativo, os dois sairiam ganhando. Então hoje eu sou muito contra de falar de conflito de gerações e sim da beleza do encontro de gerações onde todo mundo sai ganhando. Uma das frases mais marcantes que eu ouvi de um executivo e que para mim serviu de um grande aprendizado foi do chileno Marcelo Liévenes, que na época era presidente da Ampla, a companhia de eletricidade, ali em Niterói, no Rio de Janeiro. Depois dessa empresa ter sofrido bastante ao longo de vários anos, com prejuízos seguidos, o Marcelo Liévenes veio e em 15 meses ele conseguiu fazer um turnaround enorme da empresa, uma reviravolta completa e pela primeira vez em 8 anos a empresa estava dando bons resultados. E um dia o Marcelo me convidou para me apresentar aquele que seria o sucessor dele.
Então eu levei um susto, eu disse, mas Marcelo, depois de 6 presidentes que rodaram aqui nos últimos 8 anos, você assumiu, tanto resultado você construiu, você é o grande líder, você está sendo admirado em vários locais e você está pensando em sucessão nesse momento, por que é que você não saboreia um pouco melhor esse momento, essa vitória sua, Marcelo? E ele me respondeu olhando nos meus olhos assim, César, acontece que só é promovível quem é substituível. Formar líderes, em vez de apenas formar seguidores, é o verdadeiro divisor de águas entre a forma antiga e a nova forma, ou a forma mais moderna de exercer a liderança. Eu gostaria de fazer uma analogia aqui, que eu acho que ela ficará bem mais clara. No passado, quem eram os gênios do passado? O gênio do passado era aquele que inventava alguma coisa diferente, um novo produto, uma obra de arte, quem fazia uma descoberta científica, como foi o Einstein, como foi o Newton, o Thomas Edison, eram os grandes gênios do passado. O Mozart, estavam sempre atrelados à invenção de alguma coisa nova. No futuro, eu acredito que o gênio do futuro, ele não precisará formar nenhum produto, criar nada específico. O gênio do futuro será aquele que souber criar condições para que a genialidade dos outros apareça e seja cultivada, onde quer que ela esteja. Uma organização, ela é formada por muitas pessoas. E eu acho que ela será tão mais bem-sucedida quanto melhores líderes ela tiver. E o desafio da formação desses líderes é um aspecto fundamental do negócio. Como é que se fornece, como é que se prepara um líder? Expondo as pessoas. Ninguém se forma líder sem uma exposição. E é preciso que as organizações tenham consciência de que a formação de líderes implica riscos. Riscos de quê? De delegação, riscos de execução. Por isso é que a formação de líder é uma atividade tão delicada, ao mesmo tempo que é tão importante. Primeiro, o futuro da empresa depende dos líderes e a formação do líder implica riscos de execução, riscos de delegação. Ele tem que escolher o mais bem preparado. Então ele tem que treinar bem quem está subordinado a ele para, na hora de uma eventual sucessão, escolher dentre esses que ele treinou que estiver mais bem preparado. Eu acho que no conhecimento, né? Não no coleguismo, de amigo para amigo, e sim no conhecimento profissional, né? Eu sempre me pergunto por que alguns líderes que eu conheço não investem o tempo e a energia necessária para formar outros líderes. Afinal de contas, esse é o maior legado que um líder pode deixar dentro da sua organização, da sua família e assim por diante. Eu tenho encontrado um padrão de comportamento comum nesses que se negam a formar novos líderes. E o que eu tenho encontrado é essa falta, eu sumarizaria dizendo assim, uma falta de inteligência emocional. Uma vez perguntaram ao famoso escultor e pintor Michelangelo sobre o segredo de sua arte. É muito simples, respondeu ele. Dentro de qualquer bloco de pedra tem uma escultura maravilhosa. É só remover os excessos. Michelangelo trabalhou durante 2 anos e meio em seu Davi. O resultado mede 4,27 metros de altura e é uma das mais perfeitas representações de figura humana já produzidas. O Davi de Michelangelo também é exemplo do quanto uma obra pode transcender seu criador e criar sua própria história. A principal herança que eu recebi dos meus pais, eu acho que foi um conjunto de atitudes, mas tem 3 que para mim são fundamentais. Assim, a determinação, a perseverança e a inovação e criatividade. Sempre, jamais aceitar as regras como elas são, mas ser mais um criador de regras do que simplesmente um seguidor de regras pré-estabelecidas. Eu sempre digo que nós precisamos criar filhos melhores para o nosso mundo, não apenas um mundo melhor para nossos filhos. E eu estou empenhado e vou fazer o possível para criar filhos melhores, mas eu sumarizaria tudo o que é melhor para o mundo, um filho melhor para o mundo, em uma única palavra: integridade. Alguns líderes se fecham entre as paredes da sua empresa e lideram apenas o seu grupo de subordinados. O César chama esses líderes de líderes 90 graus, em contraposição aos líderes 360 graus, que estão antenados, vamos dizer assim, em todas as direções.
O próximo episódio de Líderes em Ação vai ajudar você a se livrar dessa miopia, mostrando como se tornar um líder 360 graus. Para aprofundar o debate iniciado nesse programa, visite o nosso site www.lideresemAção.com.br e utilize o workbook. Também recomendamos um filme, Alexandre o Grande, um épico da liderança. Conquer your fear, and I promise you'll conquer death. In the end, all that matters is what you've done. Até o próximo programa. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa.